Olá, querido Léo. Eu vou te dizer o horóscopo de hoje. Astral do dia: a lua minguante favorece a carreira e traz um convite para renovar sua presença profissional. Comece um portfólio, revise seu currículo, pesquise áreas novas ou assuma uma posição de maior destaque e poder. Pequenas atitudes terão impacto lá na frente. Cuidar da sua imagem pública será fundamental. Invista no seu futuro. Sucesso. Leão. Se inscreva e ative as notificações para não perder nenhum vídeo. Amigos. Se vocês nos acompanham todos os dias e gostam das nossas previsões, nos ajudem para que nosso canal se torne ainda melhor. Sejam patrocinadores. Horóscopo Leão para 25 de maio de 2025. Bem, vamos ser sinceros, Leão, a sua mente precisa de descanso, mesmo que você insista que pode continuar no mesmo ritmo. O céu nem pede, ele exige pausa e reflexão para você poder driblar a inquietação emocional. Se tentar ignorar o chamado do corpo e da alma, seu próprio sistema pode te obrigar a parar. O perigo está em ignorar os sinais sutis do cansaço. Respeite seu tempo. Astral do dia: a lua minguante em Escorpião ilumina o céu e a nossa psique. Quando a luz do sol, nossa consciência, ilumina a lua, nosso emocional, temos a chance de perceber as situações com muito mais clareza. Esse é um daqueles dias que podem ser intensos e transformadores, nos fazendo perceber o que precisa ser encerrado, curado ou transmutado em nossa vida. Algo que antes estava oculto pode se tornar evidente. A oposição ao Sol em Touro reforça o embate entre segurança e mudança, estabilidade e renovação. O desafio está em aceitar que certas coisas precisam ser deixadas para trás para que o novo possa florescer. Não lute contra o fluxo, confie no processo de renascimento. Você se sente apoiado ou preenche prontamente o papel de apoiador hoje, querido Léo. Você pode obter benefícios por meio de conversas particulares, do aprendizado de um segredo ou da observação. Marte está em harmonia com Netuno em seu setor de privacidade, abrindo canais premium para expressar seus desejos mais profundos ou sonhos e fantasias secretos. Um relacionamento pode atingir um novo nível com atividades ou revelações compartilhadas agora. Algo que você perdeu ou negligenciou surge e completa o quadro, ou um assunto se encaixa. Embora possa ser um pouco prematuro avançar com os planos agora, você certamente pode trabalhar duro neles e encontrar uma nova inspiração ou motivação para continuar seu trabalho. É um bom dia para atração e magnetismo, embora seja tranquilo e privado. Terçou, meu cristalzinho, e os astros querem saber qual é o papel da espiritualidade na sua vida. Você tem contado com ela para vencer seus desafios? Tem confiado nela? Os astros dizem que é um ótimo momento para pensar nisso e fazer as pazes com a vida em busca de uma fé mais racional e de uma conexão com a sua consciência mais elevada que proporcione leveza para os seus dias. O trabalho pede o mesmo comportamento. É hora de vencer a teimosia e mudar alguns hábitos e caminhos. Se tem um love ou tá na pista, saiba que a sua teimosia pode dificultar as novidades de se aproximem de você. Palpite do dia: 51, 59, 14. Cor do dia: amarelo. Leão, será favorecido para agir durante este perante algumas intempéries. Pode atrapalhar os seus principais objetivos, por isso evite compartilhar tudo sem se comprometer. A pertinência cósmica corroborar no sentido de da autoestima. O cumprimento de tarefas será uma atividade presente. Marte será indiferente o que lhe enseja novos esforços. Amor para Leão. Se você for solteiro, a sorte se manifestará. É hora de enfrentar um assunto delicado com o seu parceiro. Você vai se surpreender com o resultado. Você tinha julgado a situação de forma errada. Você vai redescobrir a sua energia vital natural. É agora ou nunca, comece algo ou parta para uma aventura. Saiba mais sobre si mesmo através de seu parceiro, você não tem nada a perder. Saúde para Leão. Você vai notar que suas energias começam a escassear. Está na altura de tirar um tempo das suas tarefas e de descansar o máximo que conseguir. Seu corpo está exigindo. Excelente dia para deixar de fumar.
Se capacite que isso é o melhor para a sua saúde e faça de tudo para conseguir livrar-se desse vício. Trabalho para Leão. Você será capaz de confiar em sua propensão para os detalhes para embarcar em trabalhos que envolvam minúcias. Você dedicará todo o seu tempo a coisas pouco envolventes porque não terá vontade de empenhar-se profundamente com questões mais sérias. Tome cuidado, alguém controlará você. Dinheiro para Leão. Terá uma ótima oportunidade para concretizar negócios. O seu sucesso está garantido, mas tenha cuidado para não se deixar levar pela ilusão do poder. Com personalidade forte e marcante, o seu signo não é de se acomodar no ambiente profissional, sempre busca fazer o melhor em suas atividades. Gosta de desafios, de propor novos projetos e de ver que as pessoas valorizam o seu trabalho. Número da sorte: 71. O número da sorte do signo Leão hoje, domingo 25 de maio de 2025 é 71, assim que usá-lo em todos lo que se pueda, aproveitá-la porque ela só vai estar com você hoje. Se você tem a oportunidade de se envolver com esta número em uma rifa ou sorteio, não perca a oportunidade de fazê-lo. Cor da sorte: vermelho. Cor da sorte do signo Leão hoje, domingo 25 de maio de 2025 é vermelho. Tentar usar algum artigo desta cor ou então, um acessório que contém, pois isso irá atrair sorte para o seu dia, além de fazer você olhar surpreendente. Se durante o dia você tem que escolher algo contendo esta ou outra cor, não hesite em escolher o contendo a sua cor de sorte. Com Lua em seu signo, você estará em primeiro lugar. Hora de se cuidar com mais carinho e respeitar as necessidades de segurança e equilíbrio. Bom também para estabelecer limites claros e planejar mudanças. Encerre um longo ciclo. Algo maior se desenhará para o futuro. Você atinge sua maior produtividade intelectual e de trabalho, desde que mantenha a cabeça fria e não gere ou apoie argumentos em casa. Bom negócio. Vai-se o tempo cinzento e chega a primavera, nova era de produzir, de dar frutos novamente. Como em tudo, é a vida que segue seu curso, fomentando o amor e o nascimento de uma nova felicidade. Você enfrentará inúmeros conflitos com familiares que parecem não ter solução, ou pelo menos os nativos não são treinados para encontrá-la. Os problemas com o casal serão resolvidos com privacidade. A única maneira de alcançar a paz de que você precisa é refugiar-se no amor. Na esfera sentimental, os homens e mulheres deste signo terão um dia tempestuoso. As coisas com seu parceiro estão ruins há muito tempo e a ideia de terminar o relacionamento fica cada vez mais forte em você. No entanto, antes de tomar qualquer decisão, você deve se comunicar com seu parceiro e expor tudo o que está acontecendo com você. Se você tomar uma decisão sem antes ter uma longa conversa com seu parceiro, você pode se arrepender mais tarde. Na esfera financeira e empresarial, as pessoas deste signo ficarão sabendo durante este dia que agiram de forma muito ingênua e que, se quiserem ter sucesso financeiro, terão que adotar uma atitude mais avassaladora e agressiva. Cor para hoje: amarelo. Números da sorte: 57, 45, 50, 11, 56, 06. Nesta carta de número 14 podemos ver um anjo que segura um cálice e despeja um líquido nele. Como seu nome sugere, a temperança simboliza a calma, a tranquilidade, o descanso. Se alguém está doente, é um sinal de convalescença e de cura. Ela também traz o equilíbrio certo de energias, a pessoa recuperará a força, ela está no caminho certo para melhorar. O anjo também é protetor, protege contra doenças ou ajuda na cura, mas também pode simbolizar a proteção de uma pessoa. Alguém benevolente está presente para nos guiar, para nos fazer avançar. Por padrão, a temperança é interpretada como sendo a carta do repouso, da convalescença e do bem-estar. Associada com a lua, pode-se dizer que o consulente tem angústias. A temperança também pode anunciar uma mudança de atitude, ou uma transformação no estilo de vida do consulente. Os eventos não estão funcionando perfeitamente, você parece estar indo de encontro às dificuldades onde quer que olhe, mas trata realmente estas condições aparentemente adversas de uma maneira descontraída e as vê como um desafio. Se algo não está funcionando como planejado, os resultados reais e os obstáculos que superar no caminho servem apenas para tornar o percurso ainda mais interessante. Você vai ser ousado o suficiente para assumir riscos e é com isso que vai encontrar a sorte verdadeira.
Como é a pessoa de Leão? Nascimento 2207 a 2208. Elemento fogo. Planeta regente o Sol. Pedras de poder e proteção, ônix, coral e pirita. Pontos positivos: extroversão, ambição e força de vontade, organização e sinceridade. Pontos negativos: vaidade, orgulho excessivo, tirania, narcisismo, tendência a dramatizar. Saúde: doenças cardíacas, palpitações, síncopes, febres, problemas da coluna dorsal, problemas de locomoção, ruptura de aneurismas. O Sol, regente do signo, influencia toda a energia vital, sendo responsável pelas hemorragias, congestões, palpitações ou doenças nos olhos. O leonino é regido pelo elemento fogo, simbolicamente relacionado à intuição e à criatividade. Este signo é dotado de uma abundância de poder radiativo, benevolência, generosidade, sabedoria e criatividade. É feliz em ser o centro das atenções e é presunçoso em tais circunstâncias. Alguns leoninos olham de cima para os demais mortais à sua volta, esperam obediência e são discriminadores em suas associações. Outros são líderes mais benevolentes, irradiando um calor que enaltece e inspira confiança. O autoritarismo, o orgulho e a necessidade constante de atenção e aplauso são os seus pontos fracos. Como sente a pessoa deste signo? Se ressentem com facilidade, quando não recebem dos outros a atenção que julgam merecer. Sua estabilidade emocional depende, fundamentalmente, da experiência de ser o centro das atenções. Vaidade, orgulho e uma certa pretensão, que lhes dá a certeza de que sabem fazer tudo melhor do que os outros, leva-os a se tornarem muitas vezes antipáticos aos olhos das outras pessoas. Mas são generosas, magnânimas e leais, principalmente para com aqueles que as ajudaram em algum momento. Como o leão ama? Ardentes, fiéis, apaixonados. Que maravilha! Mas, sendo muito sensíveis, se magoam facilmente, e não perdoam com facilidade. Esperam sempre muito do outro, que deverá constantemente elogiar suas qualidades, especialmente o seu desempenho, e escovar o seu frágil ego. Ele gosta de determinar o desenrolar dos acontecimentos, como numa cena de teatro, e prepara cuidadosamente todos os detalhes para uma ocasião memorável, seja o início de um caso, ou uma comemoração especial. Devem tentar compreender que nem sempre o parceiro gosta de ser dominado e quer tomar parte do cenário, não somente como uma. Como é sua casa? E como seria uma casa, ou um quarto leonino? Ele adora receber, portanto vai preparar um cenário adequado para brilhar. Certamente sua casa lhe parecerá um palácio, um teatro. Este é o espaço ideal ocupado pelo leonino, onde móveis e objetos prolongam e refletem a imagem do dono do lugar, num sutil narcisismo. Realmente este leão, que na mitologia grega tem o arquétipo do deus Apolo, é muito narcisista. Em seu quarto, a cama se ergue como um trono, no centro das sedas douradas, adamascadas ou com brocados. Tudo tende a brilhar e a iluminar o quarto, onde duas colunas barrocas podem tranquilamente servir para reforçar a ideia de um suntuoso teatro. Materiais nobres e cores solares, como o amarelo vivo, ou o laranja, compõem este espaço com ares de realeza e onde o brilho fixo e inalterável do ouro ignora as trevas noturnas e proclama bem alto que estes nativos querem ser eles mesmos sua própria luz. Leão, compatibilidade com outros signos no amor, cama. Leão é compatível no amor com carneiro? E com balança? E no sexo? Tem futuro como casal? Hoje respondemos-lhe a estas perguntas. Continue a ler e descubra com qual signo é mais compatível. Leão e Áries. Pode dizer-se que a união de leão e carneiro no amor torna as coisas muito quentes. Afinal, ambos são signos de fogo e precisam que tanto a mente como o corpo sejam estimulados ao mesmo tempo numa relação. O problema com a temperatura surge quando ambos têm personalidades dominantes, porque nesse caso não é apenas a paixão que eleva a temperatura, mas também as discussões e lutas. Quando é esse o caso, precisam de moderar e competir de uma forma amigável para manter as coisas sob controle. Quando se trata de sexo, tem uma química inigualável, que também dura com o tempo. Não que a rotina não seja uma ameaça, mas eles sabem como trabalhar em torno dela e manter as suas sessões no quarto tão tórridas quanto interessantes.
Além disso, têm a melhor atitude para se satisfazerem um ao outro. Sendo dois signos muito intensos, esperar que as relações a longo prazo e o casamento sejam pontuados com altos e baixos. Os momentos de grande felicidade servirão de cola entre eles, enquanto nos mais complicados tentarão fazer o melhor para que possam continuar a sua viagem juntos. Porque há uma coisa que é clara para ambos desde o início: nunca encontrarão um melhor parceiro para as suas aventuras. Leão e Touro. Leão e Touro formam um bom casal, já que partilham muitos valores e têm muitas coisas em comum. Ambos são leais, não andam com rodeios, e procuram segurança e estabilidade nas suas vidas. Mas também partilham uma capacidade especial de permanecerem imóveis nas suas posições, e essa teimosia é o que pode provocar conflitos. E quando os conflitos acontecem e há um vencedor, a outra parte não esquece facilmente. Esta vocação dominante de ambos os signos também se transporta para o sexo. Normalmente as relações sexuais funcionam bem se um partido dominante se opuser a um submisso, mas neste caso não é assim, e embora o resultado sejam sessões com um elevado grau de paixão, não terão outra escolha senão alternar os seus papéis para que no final as faíscas não voem. Com um casal tão intenso, a única solução para uma relação e um casamento a longo prazo resultar é que ambos façam a sua parte e nem sempre aspirem a ser os responsáveis. Leão terá de ser paciente, e Touro terá de ser mais flexível, mas se quiserem ter uma longa vida juntos como casal, não tem outra escolha senão aprender a comprometer-se sem ferir o seu orgulho. Leão e Gêmeos. O amor entre Leão e Gêmeos tem uma base muito sólida, tal como a amizade. Ambos os signos são sociáveis, e gostam de comunicar, rir e divertir-se juntos, e por fim, têm um laço tão forte que são a inveja dos que os rodeiam. A partir desta afinidade é muito comum que o que no início eram apenas duas pessoas que têm um apreço sincero um pelo outro, evolua para um sentimento mais romântico. Se isto acontecer, o sexo será um elemento que ajudará a consolidar a relação. Independentemente da atração física que possa existir no início, estes dois entendem-se muito bem na cama e dão um ao outro muito prazer. A sua ligação permite-lhes ser honestos acerca das suas expectativas e fantasias, e uma vez que Leão é um signo que está sempre disposto a experimentar, as coisas podem funcionar muito bem na cama. Contudo, as relações a longo prazo e o casamento deparam-se com uma complicação que resulta das diferentes abordagens que cada um deles tem. Leão tem necessidade de sentir que a sua relação é sólida e permanente, enquanto Gêmeos gosta de sentir que as suas opções permanecem em aberto e que o futuro continuará a reservar-lhes coisas novas. Leão e Câncer. O amor entre Leão e Caranguejo é possível, mas não é fácil. Os seus pontos comuns são a lealdade, a fiabilidade e o seu desejo de segurança, enquanto na direção oposta, Leão é muito menos sensível do que Caranguejo e isto pode levar a problemas. Para Leão, ter sempre de ter cuidado para não magoar ou perturbar Caranguejo irrita-o profundamente, e ele preferiria ser mais claro e direto na sua abordagem às coisas. Uma vez que Caranguejo também tende a agarrar-se a essas memórias e, mais tarde, a atirá-las de volta à sua cara, as coisas nem sempre são fáceis entre os dois. Quando se trata de sexo, eles são absolutamente complementares. O Leão precisa de se sentir idolatrado, enquanto o Caranguejo tem vocação para satisfazer o seu parceiro de todas as formas possíveis. Como resultado, a sua vida sexual é muito satisfatória, pois ambos compreendem que o outro satisfaz completamente as suas necessidades. As relações a longo prazo e o casamento seguem um padrão semelhante ao da dinâmica que se estabelece desde cedo. Por vezes têm dificuldade em compreender-se e comunicar adequadamente devido às diferentes sensibilidades que possuem, mas se Leão for capaz de se abrir um pouco mais e compreender melhor o ponto de vista de Caranguejo, podem ter uma coabitação feliz. Leão e Leão. No amor, Leão é um signo que gosta de si próprio, e por isso, partilhar a sua vida com outro Leão oferece-lhes muitas vezes grandes momentos. Quando um leão se encontra com outro e são atraídos um pelo outro, acham-se cativantes, irresistíveis e cintilantes um ao outro. E, de facto, dão uma aura tão especial quando estão juntos que não é raro que outros elogiem o grande casal que formam. Quando se trata de sexo, a tendência natural de Leão para dominar tem de ser temperada, uma vez que o seu parceiro tem a mesma característica.
Isto não significa que o nível de paixão desça, mas apenas que ambos percebem que as relações são mais satisfatórias quando encontram um equilíbrio. Uma vez alcançado este equilíbrio, podem desfrutar ao máximo do sexo. Os leões tendem a ter um elevado nível de confiança um no outro e, portanto, as relações e o casamento a longo prazo são cenários que são frequentemente considerados mais cedo ou mais tarde. Embora se possa pensar que dois parceiros que tentam ser dominantes é uma receita perfeita para o confronto, a verdade é que ambos têm normalmente a capacidade de saber como dividir papéis em diferentes áreas das suas vidas. Isto significa que juntos podem realizar quase tudo aquilo a que se propuseram. Leão e Virgem. Leão e Virgem podem ser grandes amigos ou parceiros de negócios, mas se decidirem jogar o jogo do amor, devem ter cuidado porque as coisas não funcionarão tão bem. Na arena do amor têm dificuldade em compreender-se mutuamente e por isso é invulgar que se envolvam romanticamente. Virgem é demasiado sensível para ser partilhado com Leão e se decidirem tentar, não costuma resultar ou durar muito tempo. Virgem é bom amante e capaz de impressionar Leão no sexo com a sua devoção e sentimento, mas lá no fundo o que eles gostam na cama é algo diferente. Leão é mais aventureiro enquanto Virgem é mais sensual e como Virgem tem grandes qualidades amorosas, ele espera o mesmo do seu parceiro. Se o seu parceiro não estiver à altura da tarefa, Virgem não tem dúvidas em dizer-lhe, algo que fere o orgulho de Leão. As relações a longo prazo e o casamento, quando se tornam uma realidade, trazem frequentemente inúmeras discussões e lutas. Virgem nunca sentirá que eles recebem afeto e reconhecimento suficientes, por isso, com a sua forma direta de dizer as coisas, tentarão magoar Leão. Como resultado, a sua relação tende a ter um padrão bastante tóxico que traz mais dores de coração do que bons momentos. Leão e Libra. Leão e Balança juntos conectam-se como um casal e o amor é uma circunstância que tende a aparecer entre eles com alguma frequência. Ambos têm um bom coração, são divertidos e aspiram a ter protagonismo, por isso, quando estão juntos tende a aprender a dar um espaço de atenção um ao outro e não tentar concentrar todos os holofotes. A capacidade de saber estar sempre em primeiro plano ou em segundo plano é um dos fatores que determinará o sucesso destes dois signos numa relação. No sexo, são complementares e gostam de brincar ao gato e ao rato. Balança sente a necessidade do seu parceiro expressar o seu desejo de uma forma aberta e Leão está encantado por poder utilizar as suas artes de conquista. Assim, quando os preliminares chegam ao fim, o resultado é geralmente uma sessão ardente que deixa os dois exaustos. Quando se trata de relações a longo prazo e casamento, Leão pensa mais sobre as suas necessidades individuais, enquanto Balança está sempre preocupado com o bem do casal. Quando se trata do seu dia a dia, o caráter de Leão pode por vezes fazer Balança sentir-se um pouco constrangido, mas como há muito mais coisas que os unem do que os separam, estes são episódios anedóticos que não mancham uma relação que tende a funcionar bem na maioria das vezes. Leão e Escorpião. Que no amor os opostos se atraem é algo bem conhecido e este é o caso de Leão e Escorpião. O desafio entre eles é resolver as suas diferenças, porque se não o fizerem, enfrentarão situações impossíveis de ultrapassar. O Escorpião prefere manter um perfil baixo e evitar ser o centro das atenções, enquanto o Leão luta pela ribalta. Isto pode ser positivo ou negativo dependendo da situação, uma vez que as suas diferentes abordagens podem por vezes complementar-se mutuamente, enquanto noutros casos os seus projetos futuros não se encaixam entre si. Escorpião adora sexo e Leão encontra nele um companheiro sexual que estimula todas as suas fantasias. Entre eles não existe uma grande ligação emocional, mas se tudo o que procuram é prazer físico sem grandes implicações, podem divertir-se muito juntos. Para que as relações a longo prazo e o casamento sejam possíveis, ambos devem realmente querê-lo e trabalhar para isso, colocando todos os seus esforços para resolver as dificuldades que surgem. As suas características não são propícias a uma relação, pois são ambos possessivos e não desistem facilmente, mas se estiverem determinados a resolver as crises, serão capazes de sair vitoriosos. Em qualquer caso, nenhum deles deve esperar que a relação seja fácil e sem problemas. Leão e Sagitário. O amor entre um Leão e um Sagitário acontece geralmente muito rapidamente. Por alguma razão é criado entre eles um magnetismo a que nenhum deles consegue resistir. Pouco depois de se encontrarem,
descobrem o quanto gostam de socializar juntos, trabalhar juntos, viajar juntos e fazer quase tudo na companhia um do outro. Como partilham um sentido de humor semelhante, não demoram muito tempo a sentir que são feitos um para o outro. Quando se trata de sexo, adoram divertir-se sem inibição, e por isso a sua vida sexual é sempre muito estimulante. Sempre dispostos a experimentar coisas novas, não precisam do quarto para estabelecerem uma ligação emocional, uma vez que têm essa ligação quase desde o primeiro momento. O prazer e a gratificação são suficientes para eles. Quando a paixão e a afinidade estão presentes num casal ao mesmo tempo, é mais comum que, a dada altura, considerem relações e casamentos a longo prazo. E se isso acontecer, eles têm muitas hipóteses de o fazer funcionar, embora haja o perigo de, a dada altura, Sagitário pedir mais independência do que Leão está disposto a conceder. Leão e Capricórnio. Leão e Capricórnio têm abordagens muito diferentes no amor. Leão tende a viver para o momento, e a desfrutar da sua vida aproveitando-a ao máximo. O Capricórnio está mais concentrado em encontrar alguém que o ajude a alcançar os seus objetivos de sucesso profissional. Como Leão também precisa de se sentir protagonista e Capricórnio não é desses, é muito possível que Leão não se sinta suficientemente valorizado numa relação. Também não parecem estar no mesmo comprimento de onda quando se trata de sexo. A pretensão de Leão de ser a voz dominante é recebida com a resistência do seu parceiro Capricórnio, para que nunca encontrem a harmonia com que ambos se sentiriam confortáveis na cama. Com tudo isto, facilmente se conclui que as relações a longo prazo e o casamento não são fáceis entre os dois. Para Capricórnio, cuja prioridade máxima é alcançar a sua estabilidade financeira e objetivos de carreira, a atitude de Leão não é suficientemente empenhada e isto faz com que não sejam vistos como companheiros de viagem ideais. No entanto, se os sentimentos forem fortes e ambos fizerem a sua parte para resolver os problemas que surgem, podem resolver as dificuldades, mas não é uma combinação que ofereça demasiadas garantias. Leão e Aquário. Leão e Aquário são predestinados para o amor. Ambos os signos são dinâmicos, têm grande energia e são imparáveis na realização dos seus objetivos quando são um casal. Seja no campo criativo, científico ou profissional, a combinação de um casal Leão e Aquário será capaz de grandes feitos, e percorrer juntos esse caminho será excitante para ambos. Aquário é independente, Leão carismático, e os dois admiram-se um ao outro pelas suas qualidades. As suas diferenças, por outro lado, não os separam, mas aumentam o seu interesse mútuo, pois estimulam a curiosidade de aprender mais sobre as características um do outro que não possuem. O sexo entre Leão e Aquário não acontece normalmente tão rapidamente como no caso de outros signos, mas quando se trata de ambos têm liberdade absoluta para desfrutar. Além de satisfazerem os desejos e expectativas do seu parceiro, têm cumplicidade suficiente para se atreverem a experimentar coisas novas. As relações a longo prazo e o casamento são muitas vezes muito bem-sucedidos. A sensação de ter encontrado a metade que os complementa é a força motriz que faz da sua coabitação uma alegria contínua, e eles formam um daqueles casais que irradiam positividade e que todos invejam. Leão e Peixes. Leão e Peixes são sonhadores e românticos, por isso, à primeira vista, parecem muito compatíveis no amor. Mas na realidade não são assim tanto. Leão é egocêntrico e ousado, Peixes tem um caráter mais altruísta e prefere seguir um líder. Isto gera uma atração inicial, que muda com o passar do tempo, uma vez que o nível de domínio de Leão acaba por tornar Peixes desconfortáveis. Leão gosta da conquista, mas quem quiser fazer sexo com Peixes precisará de mais do que uma aventura de uma noite. Peixes pode ser um amante carinhoso e afetuoso, mas precisam de se sentir suficientemente valorizados para darem o mergulho. Agora, quando decidem dar o mergulho, são capazes de se divertir muito. Para que esta combinação funcione para além de um caso isolado e para que as relações a longo prazo e o casamento se tornem uma opção real, Leão terá de aprender que a liberdade é fundamental para Peixes, e que ele não pode e não deve tentar controlar a sua capacidade de fluir livremente e expressar a sua personalidade sem impedimentos. O caráter suave e afetuoso de Peixes pode ser o contraponto de que Leão precisa, mas se ele ou ela tentar impor a sua maneira de ver as coisas, esta união não terminará bem. Desejo que você tenha um dia absolutamente maravilhoso. Até amanhã, Léo. Obrigado por assistir.
Inscreva-se no nosso canal para descobrir um horóscopo para cada dia.